Olá, boa tarde, queridos alunos do oitavo ano A e do oitavo ano B. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem, com bastante saúde. Na aula de ontem, pessoal, nós começamos a trabalhar as regras, de quando usar os tipos de porquês. Espero que tenham acompanhado bem a aula de ontem e hoje daremos continuidade a este mesmo assunto, certo? Então, peço que acompanhe. Hoje faremos uma recapitulação do que vimos ontem e faremos uma atividade extra, certo? Uma atividade de fixação do conteúdo. Não vai ser no módulo, você vai fazer mesmo aí no seu caderno de português, caderno normal. Vamos começar falando sobre os 4 tipos de porquês. Geralmente, esse porquê separado sem acento, ele é utilizado para fazer perguntas. Mas nós vimos ontem que ele não é usado apenas para fazer perguntas. Ele serve também ele também é usado como pronome relativo dentro de frases onde nós não temos perguntas, ou seja, onde nós não temos interrogações. E este porquê separado sem acento, ele, quando for o pronome relativo, ele vai se referir a um termo antecedente. Exemplo, o caminho por que passei é cheio de espinhos. Este porquê está se referindo ao caminho, o caminho por que passei, né? E esse porquê é que vai lá pelo qual, o caminho pelo qual passei é cheio de espinhos. Então, este porquê, além de ser usado no início de perguntas, né? Ele também pode ser um pronome relativo, equivalendo a por qual, pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Já o porquê junto sem acento, eu vou usar para responder, certo? Geralmente você vai usar para dar uma explicação, para indicar a causa de algum acidente, por exemplo. Exemplo, é, o caminhão bateu no carro menor porque estava em alta velocidade. Então, este porquê aí está explicando, né? Então, é um porquê junto e sem acento. Já o porquê separado com acento, ele vai aparecer sempre que você estiver fazendo uma pergunta, direta ou indireta, e vai aparecer somente no final das frases interrogativas. Quero saber seu nome. Por quê? Aí esse porquê, no final da frase, é o porquê separado com acento. Lembrando que existem as frases interrogativas diretas e indiretas. Porque a interrogativa direta termina com ponto de interrogação e a indireta é com o ponto final, certo? Já o porquê junto e com acento, ele possui a função de substantivo, é sinônimo de motivo e ele sempre virá antecedido por um artigo, por um numeral, certo? Por um pronome. Mais uma vez, os 4 tipos de porquês. Porquê junto e sem acento, usado para frases afirmativas, explicativas ou causais. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Vejam que aqui estou explicando, né, o motivo de eu precisar ir ao supermercado. Então, esse porquê aí é junto e sem acento. Já o porquê separado e sem acento, eu vou usar em frases interrogativas ou quando pode ser substituído pela expressão pelo qual, que aí, quando eu puder trocar para a expressão pelo qual, eu não vou estar diante de uma frase interrogativa, mas de uma frase que traz um pronome relativo, que é aquele pronome que se refere ao termo antecedente. Estes são os direitos porque estamos lutando. Veja que este porquê aí que vai lá pelos quais. E observe que neste caso nós não temos uma pergunta. O exemplo 2 não é uma frase interrogativa. Então, este porque aí está com a função de pronome relativo. Ele pode ser substituído por pelos quais. Estes direitos, porque este porquê está se referindo a quem? Aos direitos pelos quais estamos lutando. Já o porquê, junto e com acento, quando tiver significado de motivo, razão. Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê.
Vejam que este porquê junto com acento, ele está antecedido de um artigo. Olha aqui, ó, o artigo definido um. Então, toda vez que você for usar o pronome, o porquê junto e com acento, sempre você vai colocar um artigo antes ou um numeral. Já o porquê separado e com acento, você vai usar apenas no final de frases interrogativas. Eu estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Então, este porquê aí será separado e com o acento, certo? Então, agora, pessoal, nós vamos fazer uma atividade de fixação do conteúdo. Peço que vocês abram os cadernos de vocês, façam cabeçalho, anotem apenas as respostas, tá certo? Não precisam copiar as perguntas, façam apenas as respostas, mas façam bastante organizado, para que vocês possam compreender depois, tá certo? Vamos lá. Todo mundo cuidando, fazendo o cabeçalho e começando a responder a questão 1. Já já eu faço a correção com vocês. Atenção. Vou ficar um pouco em silêncio, porque eu vou aguardar que vocês comecem a responder a questão 1. Pronto? Pessoal, na questão 1 tem assim. A alternativa errada quanto ao emprego do porquê, né, do porquê junto e com acento é. Então você vai observar, pessoal, que apenas uma opção você vai marcar como sendo a errada. Vamos ver se vocês já conseguiram
é acertar qual é a resposta. Resposta letra D, certo? Letra D. Por quê? Por que que aqui é anunciado a palavra porque foi escrita junto e com acento? O que vocês acham? Porque aqui, porque este porque aqui, ó, ele está sendo usado como um substantivo. Ele veio precedido aqui de uma preposição mais um artigo, ó, de mais ó, dó. Não revelou o motivo por que não foi ao trabalho. Este porquê aqui está correto, porque este porquê separado sem acento, ou ele é usado no começo das perguntas, no caso das interrogações, ou então quando ele for o pronome relativo e é equivalente a pelo qual. Não revelou o motivo pelo qual não foi ao trabalho. Então, a letra A está correta. Estavam ansiosos porque o dia havia amanhecido. Na letra B, este porquê está explicando, né? Um porquê explicativo. Então, é junto e sem acento. Eis o porquê da minha viagem. Porque aí está certo, porque ele está acompanhado aí do artigo O, vejam. E letra D, ele não veio porque estava doente. Este porquê aqui não equivale a pelo qual, ele não veio pelo qual estava doente, não combina. Não é pergunta, então este porquê aí deveria ser junto e sem acento, porque este porquê na letra D é um porquê explicativo. Então, o correto seria o porquê junto e sem acento. Por isso que a letra D está errada. Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. Este porquê aí está explicando o motivo de ter chegado atrasado ao colégio. Vejam que na letra E, a oração não está invertida, né? Eu troquei a posição das expressões. Nós poderíamos muito bem falar assim, chegou atrasado ao colégio porque houve um engarrafamento. Ficaria até melhor de compreender. Mas, da mesma forma que está colocada aí, a ideia da explicação, né, ou da causa, também pode ser compreendida, tá certo? Então, questão 1, letra D. Passando adiante, agora vamos fazer a questão 2. Complete as lacunas utilizando os 4 tipos de porquês. Agora vocês vão completar e depois acompanhar a correção, certo? Vamos lá, atenção. Vamos agora acompanhar a correção da questão 2, certo? Preste atenção nas respostas que eu irei mostrar agora. Não sei o porquê de tanta euforia. Veja que na letra A é um porquê junto com acento, porque observe que antes do porquê apareceu o artigo O. Não sei o porquê. Então é um porquê junto e com acento. B. Você não compareceu à reunião por quê? Na letra B, nós temos uma frase interrogativa e o porquê aparece no final dela. Portanto, é o porquê separado com acento, certo? Porquê separado com acento, usado no final das frases interrogativas. Os caminhos por que percorremos são tortuosos. A esse porquê é que vai lá pelos quais os caminhos
pelos quais percorremos são tortuosos. Portanto, é um porquê separado e sem acento. Porquê separado sem acento. D. Por que não desiste dessa aventura maluca? Na letra D, nós temos uma pergunta, né? Uma interrogação. E o porquê aparece logo no início. Portanto, é um porquê separado sem acento. A diferença da C para D é que na C, apesar de ser um porquê separado sem acento também, mas só que na C nós não temos uma pergunta. Este porquê é um pronome relativo, ele equivale, ele está se referindo a um termo antecedente, que no caso é caminhos. Letra E. Voltamos porque estávamos com muita saudade. Na letra E nós temos uma explicação. Então, se a explicação é um porquê junto e sem acento. Inclusive, você já sabe que o porquê pode ser uma conjunção coordenativa explicativa, né? Nós já estudamos as conjunções coordenativas no bimestre passado, né? Então, porquê na letra E é junto e sem o acento. Na questão 3, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista o emprego dos 4 tipos de porquês. Então, aqui não é para marcar, você vai enumerar, aliás, colocar nos parênteses as letras correspondentes. Se você acha que aqui no primeiro parêntese é o porquê separado sem acento, coloque letra C. E assim por diante. Façam, respondam a questão 3, que já já tem correção. Vamos lá. Já já tem correção da questão 3. Primeiro respondam com atenção. Pronto? Conseguiram? Lembrando que não precisam copiar as perguntas, tá certo? Façam apenas as respostas no caderno de vocês. Eu poderei colocar este slide em PDF no agendamental de hoje, para vocês consultarem as perguntas depois. Vamos lá, correção. Não fiz a pesquisa porque estava doente. No primeiro caso, é um porquê explicativo, né? Estou explicando o motivo de não ter feito a pesquisa. Então, é o porquê junto e sem acento. Letra D. Por que Marcela não conta toda a verdade? É uma frase interrogativa e o porquê aparece logo no início. Portanto, é o porquê separado sem acento. Não quis ir ao cinema por quê? Aqui este porquê aparece no final de uma frase interrogativa, portanto, é o porquê separado com acento. Letra B. Nem imagino o porquê dessa alegria. Na letra A é o porquê junto com acento. Observem que antes do porquê apareceu o artigo O. Nem imagino o porquê. Então a ordem é D, C, B, A. D, C, B, A. Ok? Passando adiante, pessoal, agora vamos para a questão número 4. Mas se você estiver atrasado, é só pausar o vídeo e fazer a sua atividade, certo? Não acumule questões, não deixe para fazer depois, faça agora nesta aula. Você está vendo que eu deixo um tempinho para você responder e logo em seguida já faça a correção. Então, acompanhando comigo, você não fica atrasado. 4. Assinale a frase em que o uso do porquê
Está errado. Então, analisem aí as 4 afirmativas e assinale apenas uma. Vamos lá. Pronto? Já sabem a resposta? Vamos lá. Letra C. Vamos entender o porquê que a letra C está errada. Letra A. Você sabe por que ela foi embora? Na letra A, pessoal, nós temos uma frase interrogativa. No entanto, o porquê aqui não aparece logo no início, né? Mas nós sabemos que ele está aqui no começo da frase. E por mais que ele não esteja aqui no comecinho, né, encabeçando a oração, mas ele está dentro de uma frase interrogativa. Nós temos aqui o ponto de interrogação. E se ele não apareceu no final, então não é um porquê separado com acento. Só seria acentuado se ele aparecesse aqui exatamente no final, fosse a última palavra. Aparecendo aqui no começo ou no meio, e sendo frase interrogativa, então é um porquê separado e sem acento. B. Por que você quer saber disso? Vejam só com a letra B, ó, o porquê também foi separado sem acento. Também na letra B é uma frase interrogativa. E aqui esse porquê apareceu logo no começo, encabeçando a frase. C. Essa decisão foi tomada por quê? Este porquê aqui está errado porque falta o acento, né? No caso aqui, como eu tenho uma frase interrogativa e o porquê aparece no final, então é um porquê separado com acento, certo? Por isso que está errado. Se for para consertar, é só acrescentar o acento no porquê. Alguém sabe por que estamos aqui? Novamente, a outra frase interrogativa e o porquê aí é separado sem acento, porque embora ele não esteja no comecinho, encabeçando a frase, mas ele está no meio, né? E só seria acentuado se ele estivesse exatamente no final, fosse a última palavra. Mas como está no meio, continua sendo o porquê separado sem acento. Então, na quarta questão, resposta é letra C, tá certo? Vamos passar adiante, agora com a questão número 5. Indique em qual frase o uso de porquê está correto. Vejam que em todas as opções o porquê está sem acento e está junto. Vejam em qual delas este uso está correto e assinale. Façam, observem que já tem correção. Façam com atenção. O importante é que vocês façam com calma, com dedicação, e que estejam acompanhando e aprendendo este conteúdo.
Pronto? Vamos acompanhar a resposta. Já fizeram? Atenção. Resposta, letra B. Vamos acompanhar a explicação agora. Por que você está gritando comigo? Este porquê, pessoal, como é uma frase, está numa frase interrogativa e o porquê aparece logo no início, então deveria ser um porquê separado sem acento. Por isso que a letra A está errada. C. Alguém que me diga o porquê de tanta confusão. O que é que está faltando aqui na letra C? Está faltando acento, né? Aqui, como este porquê está acompanhado do artigo o porquê, então é um porquê junto com acento. Então, como faltou acento, está errado. Letra D. A Helena sabe por que foi chamada à direção? Na letra D, nós temos também uma outra frase interrogativa. E o porquê não está no começo, está no meio. E como não está no final, porque se estivesse no finalzinho fosse a última palavra, deveria ser um porquê separado e com acento. Mas como ele está no meio de uma frase interrogativa, ele deve ser separado e sem acento. Então, a Helena sabe por que foi chamada à direção? Deveria ser um porquê separado e sem acento. Então, a única resposta correta é a letra B. Vou embora porque estou muito cansado. Este porquê aí está explicando, né? Está dentro de uma frase explicativa, explicando o motivo de estar muito cansado, de ir embora. Por quê? Porque está muito cansada, certo? Quinta questão é letra B. Vamos passar adiante, agora a questão 6. Assinale a opção que completa as lacunas de forma correta. Então, você vai analisar, vai observar o contexto da oração, interprete para você realmente saber se está perguntando, se está explicando, se está afirmando. Complete, né? Veja aí qual é a alternativa que completa na ordem correta e já já faremos a correção. Pronto? Conseguiram responder, pessoal? Vamos acompanhar agora a correção da questão número 6. Resposta letra C. Vamos acompanhar o porquê agora. Eu não fui à reunião porque estava cansado. Então, esse porquê é explicando, né? Tem um porquê junto e sem acento. E não entendo por que isso está sendo criticado por todos. Percebam que no segundo caso, este não entendo por que isso está sendo criticado por todos é uma pergunta. Por mais que seja uma pergunta indireta, né? Porque não há aí o ponto de interrogação, mas você consegue entender que o contexto é de um questionamento, é de uma dúvida. Não entendo por que isso está sendo criticado por todos. Então, por que separado sem acento? Por que falam todos sobre isso? Outra pergunta, agora aqui uma pergunta
direta, né, com ponto de interrogação. Não falam todos sobre isso? Por que não falam, olha isso? Por que falam todos sobre isso? Então, este porquê é separado sem acento. E o último caso é uma frase formada apenas pelo porquê, e como ele já fica no final, é um porquê separado com acento, certo? Então, a resposta correta, letra C, tá certo? Questão 6, letra C. Vamos passar adiante para a questão 7. Complete a frase de forma correta. Está na hora de sabermos por que você foi embora sem dar explicações. E aí, neste caso, qual será a resposta? Vejam qual será a resposta, assinale e já já faremos a correção. Já sabe a resposta? Vamos ver. Por que separado e sem acento? Qual a explicação, pessoal? Está na hora de sabermos por que você foi embora sem dar explicações. Vocês devem concordar que aí há uma pergunta indireta, porque não há a presença do ponto de interrogação, mas mesmo assim fica implícita a ideia de uma interrogação, de uma dúvida, né? Alguém questionando algo. Está na hora de sabermos por que você foi embora sem dar explicações. Então, este porquê aí é separado e sem o acento. Portanto, letra B, ok? Vamos passar adiante agora para a questão número 8. Assinale as opções que estão erradas. Então, aqui nós temos mais de uma alternativa para marcar. Leiam, analisem e escolham as alternativas erradas e assinalem no seu caderno. Já já faremos a correção. Conseguiram, pessoal? Vamos acompanhar a correção. Atenção, vamos lá. Acompanhando a correção que será feita neste momento da questão número 8. As alternativas que estão erradas são os itens C e D. Vamos acompanhar a explicação.
As dificuldades por que passei para te fazer feliz. Este porquê na letra A equivale a pelas quais, ó, as dificuldades pelas quais passei para te fazer feliz. Então, este porquê aí é um pronome relativo, retoma o termo antecedente, as dificuldades. Nunca entendi o porquê de tanta discórdia. Vejam que o porquê aí está correto, porque ele está acompanhado do artigo o porquê. Por isso, é junto e com acento. Por que você quer a minha ajuda? Na letra C é uma pergunta, né? Uma frase interrogativa. E o porquê está logo no início. Portanto, deveria ser um porquê separado sem acento. D. Ele vive perguntando por que você não fala com ele. Na letra D, também é uma pergunta, é uma interrogativa indireta. Só que este porquê deveria ser sem acento. É separado, mas é sem acento, certo? Letra D, o porquê deveria ser separado e sem acento. Já está separado, mas deveria ser retirado o acento. Letra E, o evento foi cancelado porque estava chovendo muito. Na letra E nós temos uma explicação, né? Um motivo, a causa do evento ter sido cancelado, porque estava chovendo muito. Então, os itens que estão errados são apenas o C e o D, certo? Item C e D. 9. Complete as frases com os 4 tipos de porquês. Vamos lá. Completem as orações. Já já faremos a correção. Todo mundo completando. Já já farei a correção da questão 9. Atenção. Vamos lá. Fazendo agora a correção da questão número 9. Por que motivo você não atendeu seu celular? Letra A, como é uma frase interrogativa e o porquê aparece no início, então é um porquê separado sem acento. As obras foram realizadas porque houve reclamações dos moradores. Aqui na letra B é uma explicação, portanto, junto e sem acento. Qual o porquê dessa atitude? Vejam que aparece o artigo O antes do porquê, então é junto e com acento. D. Apenas perguntei por que ela estava chateada. Letra D é um interrogativo indireto, portanto, porquê separado sem acento. É, porque ia embriagado, o condutor foi multado pelo policial. Se eu colocasse se eu mudasse a ordem da oração e colocasse o condutor foi multado pelo policial porque ia embriagado, fica mais clara ainda a ideia da explicação. Por isso, porque
junto e sem acento, na letra E. Porque junto sem acento. F. Ontem houve greve de professores. Você sabe por quê? Final de frase interrogativa, porque separado com acento. As escolas por que passei estavam com sobrelotação de alunos. As escolas pelas quais passei. Então, é um porquê separado sem acento. Apenas fiz isso porque eu quis. Letra H é uma explicação, né? Então, junto e sem acento. E letra I, ninguém compreendeu o porquê do cancelamento do jantar. Letra I, nós temos também a presença do artigo O antes do porquê. E sempre que tiver isso, é o porquê junto e com acento, certo? Então, espero que tenham conseguido acertar bastante aqui na questão número 9. Agora a questão 10. Corrija as palavras destacadas pelas opções corretas. Então, onde você observar que o porquê está errado, né, for usado correto, for usado de maneira incorreta, você escreve na frente qual deveria ser a forma correta da escrita da palavra porquê. Se deveria ser separado, se deveria ser junto, com acento ou sem acento. Corrija as palavras que estão erradas, no caso, apenas as palavras que estão em destaque, né, em negrito, pela forma correta. E já já tem correção. Pronto? Correção. Na letra A, deveria ser um porquê separado sem acento, certo? Porque é uma pergunta, né, uma interrogação, e o porquê aparece logo no começo da oração. Na letra B, o porquê deveria ser junto e com acento, porque equivale aí a motivo, né? Sempre que saber o motivo, além do mais, a presença aí do artigo O antes da palavra porquê. Mariana não veio porque está chateada comigo. Nasceu uma explicação, então deveria ser um porquê junto e sem acento. Letra D, por favor, diga-me por quê. Este porquê é uma pergunta, né? Mesmo que seja de forma indireta, mas é uma pergunta. E este porquê deveria ser o quê? Separado. O acento já está, mas só faltou ser separado, certo? Questão número 11. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da palavra porquê. Vamos lá. Observe as 4 opções e assinale apenas a alternativa correta. Já sabe a resposta? Vamos lá. Letra C, isso mesmo. Letra A, por que você está tão alegre?
Esse porquê deveria ser o quê? Separado e sem acento, não é verdade? Porque é uma pergunta, né? Uma frase interrogativa e o porquê aparece logo no início. Letra B, estava alegre porque vencera. Aqui é uma explicação, então deveria ser um porquê junto e sem acento. E letra D, estava alegre porque amava. Também é uma explicação, então deveria ser um porquê junto. Porque amava e estava alegre. Estava alegre porque amava. Porquê junto e sem acento. E letra D, você estava tão alegre porque, no final de frases interrogativas, usamos o porquê separado e com acento. Tá certo? 12. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do parágrafo a seguir. E aí, leiam com atenção e assinale apenas a alternativa correta. Já já tem correção. Pronto, pessoal, vamos acompanhar. Letra A. O chefe perguntou-lhe, já que é pergunta, né, está no começo, então é um porquê separado sem acento. Perguntou-lhe por que chegar atrasado. Já antevendo a explicação de sempre. Então, o chefe por mais que ele por mais que ele perguntasse o motivo do atraso, mas ele já estava supondo os motivos do atraso, porque isso era algo recorrente, acontecia outras vezes. Porque o trem não cumpriu o horário, porque o trânsito estava muito lento, e os engarrafamentos, porque passara, ou aliás, pelos quais passara, né, eram infundáveis. Então, este porquê, aí no primeiro caso, é separado sem acento. Os próximos, né, o porquê o trem não cumpriu o horário e porque o trânsito estava muito lento, está explicando os motivos do atraso. Então, é um porquê separado, aliás, um porquê junto e sem acento. Porquê do trem e o porquê do trânsito são explicações, portanto, junto e sem acento. E o último porquê é que vai lá pelos quais, na verdade. Os engarrafamentos pelos quais passaram eram infindáveis. Então, porquê separado e sem acento, certo? Finalizamos a nossa atividade, né? São 12 questões. Não é necessário me enviar. Caso tenha atrasado em algum item, assista mais uma vez, acompanhe a parte que você não pôde acompanhar direitinho e faça, tá certo? Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.